Olá, queridos! Eu gostaria de começar o vídeo de hoje mencionando uma fala dita em 1978 pelo escritor e crítico social russo Alexander Solzhenitsyn. Ele disse o seguinte: "Passei toda a minha vida sob um regime comunista e digo-lhes que uma sociedade sem parâmetros legais objetivos é de fato uma sociedade terrível. No entanto, uma sociedade que não tem outros parâmetros além dos legais também não é exatamente digna do ser humano." Realmente é preciso mais do que boas leis para injetar o bem nas pessoas e na sociedade. Em nosso mundo de hoje, nem tudo que é legal é moral ou bíblico. Algumas atividades humanas sancionadas pelos tribunais e defendidas pela sociedade um dia serão julgadas por Deus como pecados abomináveis. O que nós vamos ver no capítulo de hoje é uma parte do código legal dado por Deus ao povo de Israel. Claro que a ênfase não era apenas na justiça ou na retidão civil, por mais importantes que sejam essas duas coisas, mas era também, como sempre, sobre a santidade. Afinal, Israel era o povo de Deus, e a lei era a lei de Deus, e a ordem suprema era sempre a mesma: sede santos, porque eu sou santo. Este capítulo começa com a proibição de abater qualquer animal para oferecer em sacrifício fora do tabernáculo. Entre os pagãos daquela época, era costume oferecer sacrifícios onde quer que se quisesse. Os altares costumavam ser construídos em colinas altas, em áreas de florestas e em outros lugares especiais. Mas Deus havia instituído algo diferente e exclusivo para o seu povo. O único lugar autorizado para oferecer sacrifícios era o altar do holocausto, no pátio do tabernáculo, e deveriam ser feitos pelas mãos dos sacerdotes designados pelo Senhor. Quem desobedecesse seria excluído do meio do povo. Um assunto importante que Deus também abordou neste capítulo foi a ordem para não comer sangue e a razão dessa ordem. Desde os tempos antigos, os pagãos comiam ou bebiam sangue como alimento e com muita frequência como ritual ou prática espiritual. Muitas vezes a ideia era que quem consumia o sangue recebia a força vital do ser que fornecia aquele sangue. Por causa disso, Deus ordenou fortemente que isso não devia ser feito em Israel, e quem desobedecesse essa lei teria a Deus como seu inimigo. Na prática dos sacrifícios entre o povo de Israel, o sangue era drenado o máximo possível. Mas outras nações não agiam assim. E ao que parece, as nações que mais comiam e bebiam sangue eram as mais ferozes, as mais selvagens, as mais bárbaras. Algumas delas bebiam o sangue dos seus inimigos usando os seus crânios como taças. Em Atos capítulo 15, no primeiro concílio de Jerusalém, os apóstolos, que eram os líderes da igreja, lá em Jerusalém, decidiram que os cristãos gentios, aqueles que não eram israelitas, mas estavam se convertendo ao evangelho, esses não deveriam comer sangue ou carne que não foi morta por drenagem do sangue, ou seja, a carne sufocada. Deus disse que a vida da carne está no sangue. Ele deixou claro que havia significado espiritual no sangue de um animal ou de uma pessoa. Entre os pagãos se dizia o seguinte: a vida está no sangue, por isso devo comê-lo e bebê-lo para pegar essa vida para mim. Já o israelita fiel a Deus dizia: a vida da carne está no sangue, portanto pertence a Deus e não a mim. Veja que, muito antes da ciência médica entender a circulação do sangue no corpo e a sua importância para a vida, as escrituras já nos diziam que o sangue é a vida. Quando um sacrifício era oferecido e o seu sangue era derramado, significava uma vida sendo entregue no lugar de outra vida. A vítima inocente morria no lugar do pecador culpado. Ao longo das Escrituras, é o sangue que faz a expiação. Qualquer teologia que ignore ou subestime o sangue não é fundamentada na palavra de Deus. Agora, pensa comigo. Se na antiga aliança o sangue dos animais tinha tamanha importância, o que dizer do precioso sangue de Jesus? O escritor aos Hebreus comenta sobre isso.
Ele diz: de quanto pior punição você supõe será considerado digno aquele que pisoteou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Nós, cristãos, precisamos dar o devido valor ao precioso sangue de Cristo. Afinal, dentre outras coisas, é por intermédio do seu sangue que nós somos justificados, redimidos, lavados, santificados, trazidos para perto do Senhor e purificados. A igreja foi comprada pelo sangue precioso, puro e imaculado de Cristo. Aleluia! E assim nós encerramos esse capítulo sobre a santidade do sangue, para amanhã continuar falando sobre a santidade do sexo. E eu espero você aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.